Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, que bom que vocês estão aí. Obrigado pela audiência, pela paciência. Eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar meditando na bendita e gloriosa, maravilhosa, poderosa Palavra de Deus. Joia demais, estamos no penúltimo episódio dessa temporada. O meu coração vai se enchendo de alegria, porque só eu e Deus sabe como é difícil a gente conseguir completar cada livro desse. Hoje, Josué capítulo 24, parte 3, episódio de número 936, 11ª temporada. Então, como eu estava falando, só eu e Deus sabe quantas vezes eu quis desistir, eu desanimo, porque agora, dia 2 de maio de 2026, ontem, hoje é 3 de maio, quando estou gravando esse episódio, a gente completou 5 anos que estamos aqui, tem quase 1000 episódios, são muitos livros, muitos episódios, muitos capítulos, muito trabalho, muitas horas de dedicação, de gravação, de edição, de produção desse trabalho para disponibilizar para você de forma gratuita, um trabalho pioneiro que há de melhor num comentário bíblico em áudio disponível na internet para abençoar a sua vida, você interessado em aprender mais da palavra de Deus. A gente faz isso trazendo para você toda a bagagem de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico, e também se debruçamos sobre muitos outros comentaristas e eruditos para trazer para você esse trabalho fantástico que já está em 96 países e tem abençoado muitas e muitas vidas, milhares de vidas, aí na Amazon Music, no Spotify, na Apple Podcasts, no YouTube, YouTube Studio. São milhares de pessoas que ouvem, que são abençoados por esse trabalho. Então compartilhe, curta, para que esses algoritmos da vida continuem entregando para mais pessoas. E é isso, somos apenas um canal aqui disponível e intencionalmente dispostos a promover o reino de Deus e permitir que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas, do nosso trabalho, do nosso tempo e da nossa dedicação. Enfim, Josué 24:15, como nós meditamos no episódio anterior, e a gente vai tocar mais nesse assunto, fala de escolha, fala de decisão, é o que está sempre diante de nós diariamente. Se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam. Se vão servir, Josué 24:15, leia lá. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia. Nem sei como é que pronuncia isso direito, Mesopotâmia. Ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família já decidimos, nós serviremos a Deus, o Senhor. Após exortar o povo a temer, a servir o Senhor, Josué os chama a considerar a alternativa de rejeitá-lo e a fazer uma escolha decisiva. É bom sermos levados a uma decisão prática, tendo em vista todas as questões que enfrentamos. Estas podem ser vistas claramente. A verdade não se esquiva da luz. O cristianismo ele pode ser comparado favoravelmente a todos os outros sistemas de culto e modos de vida. Aqui a gente vê esse chamado para a escolha. Nós somos livres para escolher. Josué é o líder do povo, mas não ordena submissão a Deus, nem a força. Ele exorta, mas deixa a escolha em aberto. Deus nos deu a liberdade de escolher ou rejeitar a sua presença.
Aqui não é questão de a gente falar de calvinismo, arminianismo, de responsabilidade, de eleição, não quero tocar nisso. Mas a questão é que o único serviço verdadeiro e espiritual é essa liberdade que é essencial para o serviço voluntário. Deus não valoriza a devoção forçada. O valor da devoção, ela vai depender da sua livre vontade. Contudo, a liberdade que Deus concede não é uma isenção de obrigação, mas apenas uma dispensa da coerção. Ainda assim, é nosso dever servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus sem escolhê-lo voluntariamente, embora Ele possa atuar através da sua soberania e nossa volição. Veja, isso é uma consequência da nossa liberdade. Nunca nos tornaremos verdadeiramente cristãos por acaso ou pela influência inconsciente de uma atmosfera cristã. A decisão ela depende de uma ação decisiva da vontade. Esta não precisa ser tão repentina e pronunciada a ponto de assumir a forma dramática que apresenta na narrativa diante de nós do texto, e em alguns casos de conversão repentina. Mas o fato deve ser comprovado por uma conduta de vida decisiva subsequente. A indecisão é um erro fatal. Nós podemos não escolher o mal, mas praticamente nos entregamos a ele, enquanto nos abstemos de escolher o bem. Na vida comum, a indecisão ela é uma causa certa de fracasso. E o mesmo acontece na nossa vida espiritual. Embora possamos duvidar de muitos pontos da doutrina, se soubermos o suficiente para escolher, nós não hesitaremos na prática. Não há razão para atraso. Josué lhe pediu uma decisão imediata. Isso é mais seguro, mais fácil e garante a vida mais longa de serviço. Hebreus 3, 7. As alternativas de escolha. Josué lhe antecipou a posição daqueles para quem poderia parecer mal servir ao Senhor. Isso poderia surgir por não compreenderem a natureza do serviço de Deus, por medo dos inevitáveis sacrifícios e trabalhos que se envolve, ou da afeição persistente pelas coisas más que devem ser abandonadas ao entrar nela. Josué desafiou o povo a escolher a quem serviriam se rejeitassem o Senhor. É bom não apenas defender a verdade, mas também mostrar as dificuldades que devem ser enfrentadas se esta for rejeitada. Nós devemos analisar a nossa perspectiva por completo. Não é justo objetar as dificuldades do cristianismo antes de termos ponderado bem as consequências de qualquer outro caminho de vida. Nós precisamos de algum Deus. Israel deve escolher, se não por Jeová, então pelos deuses de seus pais ou pelos deuses de seus vizinhos. A ironia na maneira como Josué apresenta as alternativas. Ou o povo deve retornar ao passado, uma libertação da qual agora se alegra, ou deve aceitar a adoração daqueles deuses que desafiaram e derrotaram na queda de seus inimigos. Se não temos Deus, seguiremos o mundo, o nosso passado maligno, ou os piores inimigos do nosso bem-estar presente. O exemplo de decisão para Deus. Josué escolhe independentemente da escolha popular. Ele não se deixa influenciar pela opinião da multidão. Em vez disso, ele é a guia pelo exemplo. É fraqueza recusar-se a escolher, até vermos como o mundo escolherá. A verdade e a justiça não são afetadas por números. Cada homem deve fazer a grande escolha por si mesmo. Josué escolheu primeiro por si mesmo, e nós devemos estar decididos antes de podermos influenciar os outros corretamente.
No entanto, tenhamos cuidado, para que ao salvar os outros, não nos tornemos nós mesmos rejeitados. 1 Coríntios 9, 27. Josué também escolheu para sua casa. Nós devemos procurar conduzir os outros no caminho certo, mas o nosso primeiro dever é para com a nossa própria família. É um bom sinal quando um homem é capaz de falar em nome da sua casa. Uma das coisas mais belas das Escrituras são os finais felizes de todas as jornadas em que Deus liderou. E esse livro de Josué não é exceção. A última visão que temos de Israel os mostra entrando em uma aliança solene com Deus, uma aliança que, de modo geral, todos os que a fizeram cumpriram. Eles respondem grandiosamente ao desafio de Josué: longe de nós servir a outros deuses. E mesmo quando lembrados da dificuldade de servi-lo, seu propósito permanece inabalável. E nessa grande decisão há muitos aspectos dignos de nota. Aquele que lidera os homens corretamente nunca faltará a seguidores. Alguns dizem vá e os homens não vão. Mas quando dizem venha conosco, encontram os homens receptivos. Conselhos que não custam nada são inúteis, mas exemplos que custam muito constrangem. Josué lidera com grandeza porque ele caminha à frente do povo. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. É estranha a capacidade de contágio da fé e da bondade, a força da influência inconsciente. A coragem de um desperta coragem, a honra de outro desperta honra. A fé dos outros é em si mesma evidência das coisas invisíveis. Um homem como Josué é uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, que conduz os homens pelo caminho que estavam indo. Por mais árduo que seja o chamado para o qual você convoca os homens, se você puder dizer quanto a mim, eu servirei, sempre ouvirá de alguns. Serviremos ao Senhor. Não desespere das influências santas e salvadoras. Todo aquele que trilha o caminho divino do dever, da misericórdia e da fé, terá mais seguidores do que jamais ousou esperar. É a maior demonstração de influência do homem sobre o homem que podemos guiar os homens até o próprio céu pela força de um bom exemplo. Observe isso. O bom líder sempre tem bons seguidores. Ele os leva a fazer uma aliança formal com Deus. Ele os constrange imediatamente a abandonar seus ídolos, e no local onde Jacó havia enterrado os ídolos que sua família trouxera de Padã Arã, ele os enterra e ergue uma coluna como memorial. Todas essas coisas contribuem para fortalecer e consolidar a resolução que haviam tomado. Às vezes, tomamos uma grande decisão, mas falhamos em cumpri-la por negligência em fortalecê-la com solenidades especiais. Um dos grandes objetivos dos sacramentos instituídos pelo Salvador, sem dúvida, era dar às decisões religiosas esse caráter solene e formal. Eles visavam dar clareza aos sentimentos vagos, desapegar-se completamente do mundo e apegar-se fortemente ao Salvador. Se pretendemos servir a Cristo, os ídolos eles devem ser retirados e enterrados, e os ritos da aliança de Deus devem ser realizados. Deve haver abertura, pois sem confissão nós permanecemos constantemente em meio a complicações. Deve haver rigor, pois uma grande mudança costuma ser mais fácil de fazer do que uma gradual. Deve haver o pacto sacramental e os votos para que possamos ter ao mesmo tempo a força e a convicção que vem com o sentimento de pertencermos a Deus. Assim como aqui a determinação foi declarada,
cumprido integralmente e solenizado em um pacto, assim também deve ser a nossa. Os homens não sabem o que perdem com uma santidade secreta e sem pacto. Quando somos discípulos secretos, há um perigo perpétuo de o segredo destruir o discipulado. Nós perdemos a proteção de uma posição definida, o poder que reside na comunhão e grande parte da utilidade que nossa bondade poderia ter. Se você está decidindo servir a Deus, que sua decisão seja completa, aberta e sacramental. Observe, por fim, os grandes resultados dessa grande decisão. Às vezes, boas resoluções são mal cumpridas, são como a erva daninha no telhado que seca antes de crescer. E o fato de serem bem cumpridas ou não depende em grande parte de serem bem tomadas. Geralmente, onde são quebradas, constata-se que houve alguma falha. O pecado não foi totalmente abandonado, a entrega a Deus não foi completa. E aqui, a grande decisão é tomada de forma digna e completa. E os mais grandiosos resultados fluem dela. Eles cumprem a aliança que fazem com Deus. Do versículo 31, nós podemos concluir o que aprendemos explicitamente, que toda aquela geração que fez aliança a cumpriu. Somos chamados a tomar decisões que parecem impossíveis, negar a nós mesmos, andar com Deus, seguir a direção do Salvador. Mas quando a grande decisão é bem tomada, o próprio ato de tomá-la garante o seu cumprimento. Bem começado é meio caminho andado. Cada passo bem dado vai desenvolver a força para dar o próximo. Cada boa ação realizada, ela concede o poder de fazer uma ainda melhor. Deus provê a graça da qual os homens dependem. Seu sorriso encoraja, sua providência os ajuda. Não tenha medo de entrar em aliança com Deus. Talvez ninguém jamais se afaste definitivamente de uma grande decisão tomada de forma completa. A vida espiritual não avança na indecisão. Diante de Deus sempre haverá um chamado claro: escolher, decidir e viver de forma coerente com essa decisão. Assim como Josué, nós somos convidados a transformar fé em posicionamento pessoal, firme e visível. Se não escolhermos a Deus hoje, se nós não escolhemos, o que nós estamos escolhendo no seu lugar? Até quando nós adiaremos uma decisão que define não apenas o presente, mas toda a eternidade? Vamos orar? Oh, louvado seja o bendito nome de Jesus. Senhor Deus, dá-nos um coração decidido, que não vacile diante das escolhas da vida. Ajuda-nos a escolher-te não apenas com palavras, mas com atitudes diárias. Fortalece nossa fé para que possamos dizer com convicção que nós e a nossa casa serviremos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Joia demais. Que Deus abençoe grandemente sua vida. A gente volta para o próximo e último episódio da 11ª temporada. Vou estar lá, bem contente e alegre para a gente encerrar essa temporada. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.